Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Mar também. Amados irmãos, hoje é dia 16 de 10 de 2024. Amados, o Senhor me deu essa palavra, tá? Essa revelação dia 10 de 10 de 2024. Eu vou estar compartilhando com vocês. São mistérios que o Senhor está revelando nesse último tempo, como eu tenho explicado em alguns outros vídeos. Amém? E o Senhor está nos mostrando, nos revelando como que vai ser a sua vinda através da sua palavra. Como que vai ser essa colheita através da sua palavra. Então, a gente olha e analisa a palavra do Senhor em relação ao tempo do fim. Toda palavra, né, desde Gênesis até Apocalipse é profética. Glória a Deus, e você vai assustar e vai falar, Gênesis é um livro também profético? Sim. Gênesis também anuncia o fim, porque há várias declarações da parte do Senhor que, se você for como se fosse decodificar as informações, os mistérios que estão escondidos aí, você encontra informações apocalípticas. Porque o Senhor está nos dando uma indicativa do plano dele. Porque esse era o plano dele desde o início. A redenção. Reunir todos em Cristo. Glória a Deus, aleluia. E tudo se manifestou para um fim. É lindo poder compreender isso, a profundeza, né, disso tudo. Mas nesse momento, em nome de Jesus, vamos estar falando a respeito dessa revelação que o Senhor trouxe. Glória a Deus por isso. Eu estava fazendo um estudo que eu passei para vocês, que eu comecei às 2 horas da manhã, porque o Senhor me deu a palavra nessa hora. Fiquei até às 6 horas da manhã estudando e o Senhor me dando palavra. E no meio desse estudo, o Senhor me dando os versículos, eu anotando os versículos, estudando sobre isso, compreendendo o que o Senhor estava ensinando. O Senhor falou 3 vezes Abib, depois falou Abib de novo e Abib de novo. E eu sei que Abib é um mês bíblico, né? É um mês do calendário hebraico, é um nome hebraico, né? E o mês do calendário hebraico. Mas eu procurei informações para saber e não entendi o que exatamente o Senhor estava anunciando. Entendi dentro da revelação que o Senhor estava anunciando um ataque mais forte para Tel Aviv, porque Tel Aviv foi dado esse nome a Tel Aviv, que é a cidade de Israel, devido o nome Abib, devido ao mês. Então colocaram Tel Aviv. Tem esse significado do nome por causa do mês de Abib, que é o primeiro mês do ano, né? Então o Senhor estava anunciando nesse dia a respeito de uma intensificação de ataque em relação a essa cidade e que isso ia ser crescente porque outras pessoas, outras nações também iam atacar Israel. E o Senhor me fez fazer esses estudos e falar a respeito de Zacarias 14, que anuncia isso também, dessa profecia. Então a profecia do Senhor, o Senhor está nos fazendo anunciar as profecias, está dando voz aos profetas, porque ele fala através da sua palavra o seguinte, que ele não faz nada sem antes anunciar através dos seus profetas. Então ele dá voz aos seus profetas para anunciar o que vai vir. Ou seja, tudo que os profetas vão falar nesse último tempo estão em conexão com a palavra do Senhor Jesus. Se não está nenhum sonho, nenhuma revelação, não tem conexão com a palavra do Senhor, não veio do Senhor, tá? Então vocês têm que estar atentos em relação quando os profetas falam. Vocês têm que analisar as profecias de acordo com a palavra do Senhor. E vocês têm que analisar mesmo, porque a palavra do Senhor é muito extensa. Às vezes nós pensamos que não está, né, na Bíblia determinadas coisas, e quando vamos descobrir, a Bíblia fala a respeito do tema, não é? Então temos que conhecer, e para conhecer temos que ler, né? E para crescer espiritualmente, temos que manter
uma leitura diária e um direcionamento diário do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer nos orientar. Ele quer orientar o seu povo, orientar a sua igreja para essa preparação. E essa preparação, quem faz agora é o próprio Espírito Santo de Deus que vai direcionar. Porque o Senhor tem aquela profecia que Ele falou, que Ele mesmo ia ser pastor no meio de nós. Então Ele vai ser pastor, Ele está sendo pastor no meio de nós, nos pastoreando pessoalmente. Aonde Ele vê a minha necessidade, aonde eu necessito aprender, e Ele me supre essa necessidade, trazendo a informação que falta dentro do conhecimento que eu já tenho. Então Ele vai me fortalecendo em conhecimento, fortalecendo em sabedoria, não fazendo crescer em sabedoria e fortalecendo a minha vida espiritual. Eu vou me tornando uma pessoa madura espiritualmente, alcançando um crescimento à altura de um varão, à altura da perfeição de Deus, porque nós necessitamos crescer à altura do varão perfeito, que é o próprio Jesus. Então temos que estar alinhados com o próprio Jesus. E Ele é o que nos faz ter esse alinhamento de ensinamento. Coisas que nenhum ser humano pode fazer. A gente, como instrumento do Senhor, como instrumento, eu sou instrumento. Para quê? Para complementar o que Deus já está falando ao seu coração, para complementar o que o próprio Espírito Santo de Deus está convencendo você. Vamos colocar que você, por exemplo, faça um estudo, fez um estudo ontem da palavra do Senhor e não compreendeu algo. O Senhor vem e me usa para complementar algo que você, para te explicar algo que você não compreendeu aí. Então nós vamos estar assim numa comunhão com o próprio Deus. Vamos estar unificados com o próprio Deus, porque o mesmo ensinamento Ele vai estar ensinando para todos e dando a direção para todos. Por quê? Porque é necessário que todos nós estejamos a uma determinada altura em relação a conhecimento, em relação à perfeição, em relação à nossa transformação, porque vamos ter que estar já a um nível já. E os que estão, todavia, no leite, o Senhor mesmo vai trazer as instruções para eles e fazer eles crescer em espírito. O próprio Senhor vai trazer esse crescimento. Mas isso depende do querer também da pessoa. Você lembra que Deus colocou o livre-arbítrio em nós? Depende do querer da pessoa. Se você não quer nada com Deus, não quer ler a palavra, não quer buscar os mistérios do Senhor, não quer conhecer mais, não quer aprofundar mais na presença do Senhor, você não tem nenhum compromisso com o Senhor. Como que o Senhor vai ter um compromisso com você? Ele vai tentar despertar o seu povo agora no último tempo. Então, o único motivo que Ele está, ou seja, a situação que Ele está trazendo para despertar o povo é situações de tribulação, onde a pessoa é atribulada. Então, situações onde a pessoa tem que, sim ou sim, entrar na presença dEle, clamar a Ele. Então, de uma certa forma, se a pessoa não faz isso, não tem esse costume por amor de ter essa atenção pela palavra do Senhor, pelos seus mistérios, buscar mergulhar na sua presença, o Senhor vai tentar forçar isso pela dor, tá entendendo? Então, agora o Senhor está, a preocupação nesse final do tempo, como nós estamos num tempo profético, já estamos entrando, estamos quase chegando em grande tribulação, não falta muito tempo para o anticristo manifestar, tudo está colaborando para a manifestação do iníquo, tudo está colaborando para a vinda do Senhor Jesus, os tempos, as profecias, os sinais, tudo estão cumprindo. Então, como já estamos nesse tempo, o Senhor vai manifestar dessa determinada maneira, o Senhor vai manifestar mais forte. E que o Deus agora, Ele tem mais compromisso agora, é forte falar isso, é difícil falar isso, mas Ele tem mais compromisso agora com os que têm compromisso com Ele, do que os que não têm compromisso com Ele. Por quê? Os que não têm compromisso com Ele tomaram a decisão de não querer Ele, tá entendendo? Então agora, para que esses que estão engatinhando na presença dEle, Ele vai ter um maior cuidado com eles. Por quê? Porque o Senhor não quer que nenhum
passe por essa grande tribulação que vai vir. Então o Senhor vai estar buscando instruir a todos assim a uma velocidade muito grande, porque o tempo agora ele vai ser apressado, né? O tempo agora vai ser diminuído, né? O tempo vai ser cortado, tá entendendo? A palavra fugiu da minha boca. O tempo vai ser cortado, e por esse tempo ser cortado, então o Senhor tem pressa de apressurar as coisas. Não sei se está certa a palavra, às vezes, ao invés de vir palavra em português, vem palavras em espanhol na minha cabeça. Mas eu espero que vocês entendam em nome de Jesus. Fiquei 8 anos falando só espanhol, não conversava muito em português. Então, acostumei com o espanhol. Mas glória a Deus, né? Amados irmãos. Então, o Senhor, ele tá com pressa. Por quê? Porque já estamos em cima do tempo, já estamos na hora. E hoje em dia, o que acontece? Tem muitos amados irmãos que estão totalmente atrasados, com o seu relógio atrasado. Você já deixou o seu relógio atrasado e foi chegar no seu trabalho, chegou tarde no seu trabalho? Não é? Por quê? Por causa do seu relógio atrasado. Na vida espiritual é o mesmo, amado irmão. Se você anda com o relógio atrasado em relação aos acontecimentos do Senhor, em relação às profecias, em relação desatento, em relação aos sinais do Senhor, espiritualmente você vai chegar tarde. Então, Jesus vai vir recolher para guardar a sua igreja e você vai chegar tarde. Você não vai alcançar chegar, o ônibus vai ter passado. Vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, quando a gente tem que ter um compromisso com o Senhor e andar profeticamente, andar espiritualmente a tempo. Temos que ter a maturidade espiritual ao tempo. Muitas pessoas estão atrasadas em relação à maturidade espiritual. Por quê? Porque se converteram, pensaram que estava bem, só isso que estão fazendo, e não buscaram esse crescimento espiritual. Então estão atrasadas, entendeu? Você prega determinados mistérios, a pessoa fica voando, porque não entende nada e não reconhece esses mistérios como parte da palavra do Senhor. Por quê? Porque não lê a palavra do Senhor, não tem conhecimento. E nesse tempo, justamente por causa disso, muitos falsos profetas vão começar também a dar falsos alarmes, falando coisas que para vocês parecem ser super certas, mas que estão desconectadas com a palavra do Senhor. Então vai correr o risco de vocês acreditar em algo que é falso e desacreditar de algo que realmente vem da parte do Senhor. Por quê? Por não andar a tempo nas coisas do Senhor, tá? Por não compreender a tempo as coisas do Senhor. Este é o momento de nós colocarmos as pilhas com o Senhor, tá? Temos nos dar corda aí, irmão, começa a funcionar espiritualmente, começa a funcionar a sua vida, porque esse tempo de dormir acabou. E você ficou 13 anos, 20 anos cuidando de uma igreja, 20 anos sentado no banco, dormindo. Você dormiu todo esse tempo que você se converteu até hoje. E muitos dos irmãos falam assim, não, eu não dormi não, porque eu participava disso, eu fazia os estudos e tudo, mas ficou totalmente na letra. E a palavra do Senhor diz que a letra mata. Então, aonde nós nesse último tempo temos que buscar do Senhor, temos que ter esse discernimento de espírito, temos que ter esse discernimento da palavra, temos que ter esse discernimento para poder saber o que é do Senhor, o que não é, o que se manifesta vem da palavra do Senhor ou não, tá entendendo? Temos que estar a tempo com o Senhor agora. Se você não preparou ainda, se você está iniciando nesse fogo, aprende a lavareda aí.
acende a sua lavareda, acende a sua lâmpada enquanto é tempo e guarda azeite. Azeite é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que ministra azeite sobre mim. Glória a Deus, né? Tá, vamos trazer a revelação. Amados, o Senhor havia me revelado o seguinte, que em abril, né, em dezembro, o Senhor me falou do mês de abril, que o mês de abril ia ser muito importante profeticamente. O que o Senhor tem trazido as revelações para mim em relação de tempo. Por quê? Porque o Senhor tem determinadas etapas que Ele abre e fecha, devido, por exemplo, às profecias. As profecias, elas funcionam como um selo mesmo. Quando você lê Apocalipse, você vê o selo abrindo, o selo fechando. As profecias funcionam como se fosse assim. Então, ela manifesta, ela abre um determinado tempo para acontecer, ela acontece nesse determinado tempo e depois cerra esse determinado tempo fecha esse determinado tempo dessa profecia e abre outro ciclo. Então, nós estamos passando por ciclos proféticos, tá? Aonde o Senhor começa a ministrar e a dar conclusão às coisas que estão vindo, dar conclusão às suas profecias. E o Senhor tinha me falado que abril de 2024 era um mês muito importante. E Ele tinha me mostrado mais ou menos em torno do dia 15 de abril, mais ou menos. Então, o Senhor foi e me revelou a respeito do selamento dos exércitos dele, dos 144 mil, que fala em Apocalipse 14 e 7. Tá? Então, o Senhor falou, olha, em abril eu termino de selar os 144 mil. E quando eu termino de selar os 144 mil, você vai ter um pouco mais de liberdade para poder falar a respeito deles. Porque eles já vai estar sendo guardados pelo selo e ninguém pode tocá-los. Porque antes dessa data, o Senhor me instruiu assim. Antes dessa data não pode ser falado, porque por não ter o selo, o meu selo, Satanás pode descobrir eles e vir causar algum dano, vamos dizer assim. Eliminá-los, porque eles são para o exército do Senhor para manifestar um propósito e a vontade do Senhor. E eles, na realidade, oferecem um risco à besta muito grande. Eles são o que vão manifestar contra a besta no final do tempo, porque são o exército do Senhor. Depois nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Então o Senhor fala a respeito do selamento dele. Depois o Senhor começa a trazer revelações e falar a respeito do nascimento deles, que é o nascimento do filho varão, né, o filho da mulher, da segunda mulher que está escrita em Apocalipse 12. Você vê a primeira mulher que fala exatamente de Jesus, né, que Maria se esconde, né, porque estavam sendo perseguidos na hora que ele nasceu, aí fala que ele foi morar com Deus, né? Depois o texto continua e depois fala a respeito da mulher que está para dar à luz, e ela dando à luz Aí fala da perseguição e fala que ela é guardada no deserto. Ela é guardada 3 anos e meio para não passar pela grande tribulação. A mulher a gente sabe que é a igreja e os 144 mil a gente sabe que é a primícia, né? Que é o primeiro de Deus, a primícia de Deus. E a gente sabe também que a primícia, se a primícia é santa, todo o resto da colheita é santa. Por isso que eles, no Velho Testamento, você vê até hoje, os judeus, eles tiram a primícia e colocam no altar do Senhor. Por quê? Por causa de tornar todos os 90% santo. Por isso que nós, como igreja, também os que têm consciência de dar o dízimo, tira os 10% para que o Senhor santifique os 90%. Então, em relação a essa primícia dos santos, porque os santos são a igreja que já está preparada, tá? Os que não estão vigilantes são as virgens prudentes.
esses santos que já estão preparados, é retirado a primícia deles. A primícia deles é o menino varão, que são os 144 mil, tá? Deus tem um propósito lindo com eles. Nós vamos, na medida dos vídeos que o Senhor vai permitindo, a gente vai falando. Então, tirou os 144 mil, Apocalipse 14 se apresenta no Monte Sião, que significa o altar de Deus, o monte de Deus, a presença de Deus, tá? E todo o resto também é santo, todo o resto é santo para o Senhor, todo o resto agora está consagrado também. Os 90% que ficou, vamos dizer assim, tá? 90% não seria essa a conta, mas para que vocês compreendam. Então, vamos analisar aqui a respeito da colheita, como que vai ser essa colheita. Você vê, por exemplo, que existe o trigo e existe a cevada, né? A gente não conhece muito, né? Porque não vivemos lá, né? Vivemos aqui, nossa condição climática, as colheitas aqui é feita de uma forma diferente ou em datas diferentes também. Mas em Israel, especificamente, existe a colheita da cevada, tá? A colheita da cevada, ela começa no ano bíblico, né? Com a primeira lua nova em Israel, depois que a cevada alcança uma etapa de maturidade, tá? Ela fica madura. Então, essa etapa, né? Esse mês se chama Aviv, o período entre um ano e depois de 12 a 13 meses. Então, o que acontece? Eles plantam e ela vai crescendo, ela começa a crescer, né? No início do ano, no mês de Aviv. Ela começa a crescer no mês de abril. Ela começa a crescer, aí eles plantam, ela começa a crescer e depois que ela vai crescendo, daqui 12 ou 13 meses faz a colheita. Quando eles olham, deu 12 meses, olha, ela está verde ainda, então isso espera um mês mais, aí completa 13 meses. Mas ela tem que ser retirada nesse tempo. Por quê? Para não atrasar a colheita do trigo e para não atrasar as festas, tá? Que é necessário porque o Senhor determinou um tempo para essas festas. Então, vamos ver qual que é a ordem aqui. Então, esse mês é chamado de Rodesh HaAviv, lua nova de Aviv. Se a cevada aos 12 meses, né, eu expliquei se tá madura, né, aí colhe aí. Então, amados, a gente vê, por exemplo, que podemos relacionar o nascimento do filho varão com o nascimento da cevada. Por quê? Vemos a cevada sendo colhida primeiro que o trigo. Ela é retirada da plantação primeiro que o trigo, por causa do tempo de maturidade dela. Em Êxodo 13:4 fala assim: vós outros sai hoje no mês de Aviv. Êxodo 9:31 fala assim: o linho e a cevada foram destroçados, porque a cevada já estava espigada, madura, e o linho em cana. 32, mas o trigo e o centeno, ou então espelta, não foram destroçados, porque eram tardios, estavam atrasados em relação à maturidade. Eu comecei falando do vídeo a respeito de pessoas atrasadas, né? Em relação à maturidade, não foi? Então, devido à chuva de granizo, porque aqui tá falando de Êxodo, né? Do que aconteceu lá, nesse Êxodo 9, no que aconteceu no Velho Testamento. Por causa da chuva de granizo, né? De pedras, destroçou, debulhou a cevada e o linho. Porque quando o grão, que está na fase de desarroiar, crescer, em fase inicial,
são flexíveis e tem uma cor verde escura. E à medida que eles vão se amadurecendo, tem uma cor amarela clara. E quando eles estão amadurecendo e já estão maduros, eles ficam quebradiços. Então, com uma chuva forte, destrói toda a cevada. Então, a cevada ela tem que ser tirada antes da chuva forte. Ela tem que ser tirada antes da chuva forte. Você vai vendo esses versículos, você vai vendo o retrato de nós entrando para a grande tribulação e como que vai ser tudo isso. Vamos analisar. Então, por essa razão, eles tiram, a cevada para não sofrer esse dano. Assim diz o Senhor. Aí o Senhor me deu essa palavra. Ele falou o seguinte, o Senhor falava comigo. Quando estava fazendo esse estudo, ele falou o seguinte, me ensinava o seguinte. O linho e a cevada já estão terminando o seu tempo de maturidade. No mês predestinado serão colhidos, para que, vindo fortes tempestades programadas para esse tempo, não lhes cause dano. O trigo e a espelta ou centeno ficará, porque não estão verdes, escuros, não se amadureceram o suficiente. E as tempestades que virão nesse tempo, não lhes causarão dano, não os prejudicará, porque estão resistentes. Mas quando entre no processo de maturidade, estejam amarelos, eu venho e tiro eles. Assim diz o Senhor. Cada fruto será tirado ao seu tempo. Eu, Senhor Deus, eu sou. Não perderei nenhum de vocês, mas ao seu tempo eu virei a cada um de vocês e cada um de vocês passarão pelo processo que tem que passar para atingir a maturidade espiritual necessária a cada fruto. As sementes que não se maduram a tempo serão passadas pelo fogo, grande tribulação, amados, para alcançar a maturidade. Vamos ver na Bíblia se isso tem razão, se é o Senhor que está falando essas coisas. Levítico 2,14 fala assim: se ofereceu a Jeová oferta de primícia, tostada no fogo as espigas. Amados, espiga na Bíblia, eu estou traduzindo o português, não, de espanhol para português aqui. Não sei como está escrito aí em português, mas espigas também se relaciona ao trigo, porque em Israel chama esse formato desse cacho do trigo de espiga, tá? E da cevada de espiga. Então, as que estão verdes, as espigas verdes, a cevada e o trigo verde, e o grão moído oferecerá como oferta das suas primícias. Então o Senhor está aqui em Levíticos pedindo uma oferta das primícias que ele está pedindo para passar pelo fogo, não é? No 15 fala assim: e porás sobre ela azeite, e porás sobre ela incenso. É oferta. Ele afirma, é uma oferta. Qual é a necessidade do Senhor? Pedir uma oferta, depois afirmar que isso é uma oferta. Porque algum mistério ele está guardando aqui para nós. Por isso que ele afirma, ele tem a necessidade de afirmar, porque ele está falando algo mais além disso que a gente lê e vê escrito, porque tem mistério escondido.
Então, se você vai levar, por exemplo, para a grande tribulação, você vê, por exemplo, associa esses versículos de passar pelo fogo, alguns versículos de Apocalipse, que fala que muitos cristãos necessitarão passar pelo fogo para serem purificados, porque não purificaram a tempo. Eles não trocaram as suas vestiduras, não lavaram as suas roupas a tempo. Então necessitarão ser purificados. E a única forma de ser purificado é passar pelo fogo. Fogo de quê? Fogo de provas. Porque vão ser atribulados. Vão sofrer grande tribulação. Aí eles vão conseguir preparar. Porque não se prepararam antes. Não foram pelo amor, né, de Deus. Não se manifestaram pelo amor de Deus. Então vai manifestar pela dor. Vai começar a buscar o Senhor pela dor. Pela necessidade mesmo, porque eles hoje estão super confortáveis, pensam que já estão santificados, pensam que já está bom o que eles já fizeram, o que fazem para o Senhor. Então, você vê a necessidade de passar pelo fogo. Vamos em Zacarias 4:11, fala assim: que significa as duas ramas de olivo, que por meio dos tubos de ouro vertem de si azeite como de ouro. No 14, aí Deus responde para Zacarias: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, amado, o que você vê aqui? Você vê no Levítico 2:14 o Senhor preparando, falando: olha, isso aqui vai ser oferta, mas tem que passar pelo fogo e derramar azeite em cima deles. Você lembra de Apocalipse, você lembra das duas testemunhas que fala em Zacarias 4, porque eles que vertem azeite, tá? Eles que vêm verter azeite, derramar azeite sobre as ofertas que ficaram aí, porque o Senhor fala assim, porque também são oferta. Porque eles no final do tempo, em grande tribulação, também para o Senhor são oferta, agradáveis ao Senhor. Porque eles vão passar por um fogo de prova tão grande, mas o Senhor vai receber esse esforço deles como oferta agradável no seu altar. Por isso associa esses dois textos com verter azeite e associa com as testemunhas que vai estar vertendo azeite nesse tempo, derramando arrependimento, fazendo a pregação do evangelho. A palavra é clara em relação a isso. Não os engane com algumas pessoas que estão ensinando coisas, porque eles não estão tendo total claridade em relação aos outros versículos. A Bíblia ela é completa. Não podemos pegar 2 versículos e tirar uma conclusão. Glória a Deus, né? Então, amados irmãos, eles vão estar trabalhando no último tempo, derramando esse azeite. Então, esse pessoal que vai ficar também vai ser oferta no altar do Senhor. O Senhor vai receber como oferta. Deu para entender o mistério que o Senhor, por que o Senhor deixou ali? É oferta. Eles também vão ser oferta, nos indicando um tempo futuro. Tá? E esse texto nos conecta Apocalipse 11, né? 4. Essas duas testemunhas são os 2 olivos, as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão de pé diante de Deus em toda a terra. Vê como que você vai pegando as palavras dos versículos e conectando um versículo com o outro, tá? E você vai lendo isso. Isso é uma forma de você estudar e aprofundar. Aí você vai entender todo o texto. Vamos a Levítico 2:15, que fala assim: e porá sobre ele azeite, e porá sobre ele incenso, és oferta. Falou de novo, repetiu de novo, são oferta. E o incenso nos conecta com as 2 testemunhas, porque esse azeite, o testemunho das 2 testemunhas no final dos tempos, vai ser um incenso agradável, um cheiro suave no altar do Senhor. Porque o que eles vão fazer e a representação de tudo que eles vão fazer em humilhação na presença do Senhor, o Senhor vai receber tudo isso como um incenso agradável, uma oferta. Aí ele fala, uma oferta. 16. E o sacerdote fará arder o memorial. O que é memorial?
memorial significa, o significado bíblico é lembrar, ter memória da ação salvadora de Deus. Isso significa um significado bíblico. Memória da salvação de Deus. Então, o que vai fazer? O sacerdote fará arder memorial. Ou seja, nesse tempo que eles estiverem passando pelo fogo, o sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus, ele fará com que eles tenham uma memória da salvação do Senhor. Então, muitos que talvez nem criam na salvação do Senhor, vão começar a fazer memória. Olha, eu soube que há uma salvação para nós. Pregaram para mim na rua falando dessa salvação. Então, eles vão fazer memória da salvação de Deus. Aonde, quando eles fizerem memória da salvação de Deus, eles vão desejar a salvação de Deus. Então, eles vão buscar essa salvação. Glória a Deus por esses mistérios, né? Olha para você ver. Então, fala que memória dele e parte do grão desminuçado, né? Moído, e do azeite com todo o incenso é oferta encendida. Aqui fala encendida, né? Acendida, prendida, acesa. Oferta acesa para Jeová. Então, por que está falando de uma oferta acesa para Jeová? Por que está falando que tem uma chama nessa oferta? Por que está falando que tem um fogo nessa oferta? Justamente por causa do fogo que vai estar sobre esse tempo. O fogo de provas. Então, vai ser oferta acendida porque o clamor deles vai ser, a condição que eles vão estar, vai oferecer para o Senhor um clamor muito maior. Um sofrimento maior, uma dor maior, mas o clamor também vai ser maior. Então, a chama dessa oferta no altar do Senhor vai ser acesa, vai estar constantemente acesa nesse tempo, para os que manifestam nesse tempo, para o Senhor, para a salvação. E também o significado de memorial é um apelo, súplica, para que Deus faça o que falta fazer. Então, quando eles estiverem nessa oferta acesa, na hora que eles estiverem passando por esse fogo, eles vão começar a suplicar ao Senhor. Muitos vão estar escondidos, amados, porque vai haver uma grande perseguição, vai haver fome, vai haver algo terrível. Os demônios vão se materializar nesse tempo. O Senhor vai permitir tudo isso acontecer. Eles vão falar que é extraterrestre, eles vão falar que tem poder, que fazem milagres, que fazem tudo. Vai ser algo terrível esse tempo, além da própria tecnologia que vai estar muito avançada. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão passar por grande prova e vai haver uma súplica muito grande. Totalmente diferente do tempo que nós estamos vivendo. Eles vão estar aí dormindo, clamando. Suas almas vão gritar, vão gemer, pedindo, Senhor, socorro. Então, haverá uma grande apelo, uma grande súplica a Deus para fazer o que falta fazer. Senhor, termina isso logo. Nós já não aguentamos mais. Então, vai haver essa súplica muito forte. Esse é o significado bíblico da palavra memorial. Olha que interessante. Então, glória a Deus por isso. Quando eles começam a clamar, né? E começam a passar por essa fogo, né? Por essa prova de fogo, sejam atribulados e grandemente, será derramado sobre eles o azeite. Então, vai completar o que está escrito em Levítico. Será derramado sobre essa oferta o azeite. Nossa, que bonito. Essa unção, porque o azeite representa unção, representa poder do Espírito Santo. Então vai ser derramado sobre ele o poder do Espírito Santo. Vai ser derramado sobre ele esse grande poder. Aonde muitos deles nesse tempo vai ser tão acesos, vai estar tão acesos que eles mesmos vão começar a fazer a obra. Vão começar a buscar
fazer algo para acelerar esse tempo. Porque a dor vai ser tão grande deles que eles vão querer apressar esse tempo. Eles vão querer ajudar o Senhor para apressar esse tempo. Então, eles também, nesse avivamento, nesse fogo de avivamento que vai acontecer, olha que tremendo. O Senhor está revelando que vai haver um fogo de avivamento. Não vai ser assim estrondoso, mas as poucas pessoas que vão estar aí passando por esse fogo de prova, porque escolheram o Senhor Jesus ao invés da marca da besta, elas vão ser avivadas ao ponto de, é claro que vai haver uma desconfiança muito grande, porque não vamos saber, por exemplo, se a pessoa que se eu posso evangelizar essa ou não, porque pode ser pessoas infiltradas, porque nesse tempo aí a besta vai dar um crédito para quem encontrar os que fizeram rebelião, os que são rebeldes, os que não querem aceitar a sua marca, entendeu? Então, as pessoas, por causa da recompensa, vão começar a buscar os que estão escondidos. Então, onde vai aumentar mais a tribulação, porque, de uma certa forma, aonde vão se esconder? Somente na presença do Senhor. Somente o Senhor pode tornar essas pessoas ocultas de toda a perseguição, porque a quantidade de pessoas que vão estar buscando essas pessoas para ganhar a recompensa vai ser grande. E quando encontrar essas pessoas, ou você serve ao Senhor Jesus, ou você morre. Ou você coloca a marca e fica vivo, ou então você morre. O que eu falei? Eu acho que eu errei aí. Mas é assim, ou você coloca a marca da besta, ou então você morre. Eu acho que eu inverti. Desculpa aí, tá? Então, amados, em Zacarias 14:11 e Apocalipse 11:12, fala a respeito das testemunhas, né? Glória a Deus, né? Números 31:23. Todos o que resiste ao fogo, pelo fogo fará passar e será limpo. E os que nas águas de purificação fará purificar-se e fará passar por água todo o que não resiste o fogo. Olha que versículo maravilhoso. O Senhor está falando que os trigos que estavam verdes, eles resistem ao fogo. Então, eles podem passar pelo fogo. Mas os maduros, eles não podem. Então, a água para eles é o suficiente. Então, o batismo de água e essa conversão antes da grande tribulação já é o suficiente para eles, porque eles já se lavaram, já se limparam com isso. Já é o suficiente para eles. Mas o ouro, esse ouro que vai ficar para o final do tempo, olha, se fazer essa relação, vocês nem imaginam. O Senhor está chamando todas as pessoas que vão passar por tribulação, por ouro, que necessita ser purificado, de acordo com Apocalipse 11, sim, né? Apocalipse 11 não. De acordo com o que Apocalipse fala, sim, né? Apocalipse 11 é a testemunha, né? Então, amados irmãos, o que acontece? Se o trigo, a cevada, ela é retirada antes. Depois, o trigo alcança a sua maturidade. Então, o trigo que alcança a sua maturidade, ele é retirado. Mas vai ficar algum grão que vai ter o tempo de ser tirado, mas ainda vai estar verde. Esses que estão verde, o que eles fazem em Israel? Para apressar o tempo, porque tem o tempo deles colher, porque tem um determinado tempo em Levíticos que manifesta uma festa, tá? Celebra uma festa aí. Então, tem que ser nessa data. Não pode mudar a data, porque o Senhor predestinou essa data dessa festa. Então, o que acontece? Eles
pegam todo o resto que ficou verde, leva no fogo, tosta aí no fogo, tá? Faz a preparação e desce e tira essa farinha e oferece ao Senhor. Por isso que em Levíticos ele pede essa oferta de farinha e pede para colocar azeite em cima da farinha. Olha que representação simbólica, profética da palavra do Senhor, o Velho Testamento apontando para o Novo, apontando para Apocalipse, não? Então, aonde que as pessoas que já estão preparadas para a grande colheita, os irmãos que já estão preparados para a grande colheita, o Senhor vai recolher. Mas os que ainda estão verdes, eles vão passar por grande tribulação. Agora, algo que eu quero explicar para vocês, estudem mais sobre isso, analise o que eu estou falando, tá? Mesmo que você não acredita que a linha de raciocínio, os estudos que você fez, estava apontando outra realidade, analisa tudo, estuda a Bíblia toda de novo, porque Apocalipse não é como nós aprendemos, como eu aprendi. A vinda do Senhor Jesus não será como eu aprendi, como eu criei, como me ensinaram. Quando o Senhor começou a me revelar e me levou aos versículos, eu fiquei surpreendida. Então, a mesma condição dessa colheita será a colheita do trigo do Senhor. Por isso ele nos chama de trigo. Por isso que somos o trigo. Tá entendendo? Somos a cevada, o trigo, os frutos, né? Ele nos chama disso. Por quê? Para nos dar uma indicação de como vai ser essa colheita no final do tempo e como vai ser a sua vinda no tempo que ele vai vir. No entanto, o próprio Jesus fala a respeito da primícia, dos primeiros figos, né? Fala da videira, não? Olha o figo, olha a videira, se ela começar a florescer, a figueira não dá flor. Eu analisei a figueira lá no Chile porque eu tinha uma perto de casa. Ela dá uma folhinha pequenininha e já começa a dar o frutinho. Então ela dá o fruto, ela dá os primeiros frutos. Então o que Jesus estava falando? Estava falando da primícia. Porque o figo é o fruto da figueira. Israel é a figueira. E quem é o fruto de Israel, das 12 tribos de Israel? As 12 tribos, as primícias de Apocalipse 14, 7. Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Glória a Deus por isso. Analise esses textos em nome de Jesus para o Senhor trazer essa claridade para a sua vida. Então, assim diz o Senhor: os que já purificaram as primícias serão tiradas, e logo os santos. 1 de Coríntios 15, 23. Vamos ver? Mas cada um a sua ordem. Então, cada um de nós dentro da sua ordem, dentro do seu tempo. Ordem é tempo, tá tudo ordenado. Esse é aqui, esse é aqui, esse é aqui. Então, cada um a seu tempo, a sua ordem. Aí vê o que ele fala. Primeiro, Cristo. Então, primeiro quem foi? Cristo. Depois quem é? As primícias. Quem são as primícias? Os 144 mil, os primeiros figos. Depois, logo, os que são de Cristo. E dependendo da tradução bíblica, fala assim, logo, depois, os santos. Então, aqui você tem, 1 de Coríntios 15, 23, a ordem de como o Senhor vai nos retirar. E como o Senhor vai fazer. Aí, existem vários versículos que nos ensinam a respeito disso, com uma claridade muito grande. Nós que lemos a Bíblia correndo e não colocamos atenção nas pequenas palavras. E fala assim, os que já estão maduros serão tirados e guardarão. Os que não estão maduros, estes serão ofertas prendidas, acesas a Jeová, porque passarão pelo fogo, a grande tribulação. Muitos serão nesse tempo martirizados, muitos vão ser mortos, né? A causa do meu nome, diz o Senhor, como oferta acesa
a Jeová, receberão azeite e as suas lâmpadas serão acesas. E manifestarei sobre eles a minha glória, diz o Senhor. Que bonito. Em Deuteronômio 16, 9 fala assim: 7 semanas contará desde que começarem a meter a hoz, ou seja, a colher, tá? Améis começará a contar 7 semanas. Ele repetiu no texto 2 vezes as 7 semanas. Algo ele quer nos mostrar. Então ele está falando que as 7 semanas começará a contar desde que começa a colheita. Desde começar a meter a foice, vamos dizer assim, tá? Mas aí ele fala assim, de novo, começará a contar as 7 semanas. Você presta atenção. Ele está nos falando, presta atenção. Estou repetindo para você, é para você prestar atenção. Porque tem mistério aqui. O Senhor quer revelar algo aqui. Então, o Senhor está nos dando um tempo de como vai ser as coisas, como vai acontecer a colheita. Então, ele está falando o seguinte, quando começar a colher a cevada, vai passar 7 semanas. 7 semanas são 1 mês e 3 semanas. 1 mês e 3 semanas depois de colher as primícias, de retirar as primícias, vai começar a fazer a colheita do trigo. Amados irmãos, isso é muito sério que eu estou falando. Eu não estou brincando aqui. Levíticos 23, 15 fala assim: e contareis desde o dia que segue ao dia de repouso, desde o dia em que ofereceis a gávila da oferta mexida. Qual que é a oferta mexida? É aquela oferta que a gente estava falando da preparação. O que moeu o trigo, tostou o trigo, colocou azeite em cima, que foi a oferta que o Senhor pediu. Então falou que desde essa época que oferece isso, aí ele fala, cumprirá 7 semanas cumpridas serão. Ele está falando de um tempo, anunciando um tempo para nós. Então, amados, exatamente 7 semanas. Depois que as primícias se apresentam no altar, vai acontecer o quê? O que exatamente vai acontecer? É a colheita dos trigos? É a colheita dos trigos? Eu falei a colheita dos trigos, não foi? Mas na realidade, sabe o que vai manifestar? É o Pentecostes. É a festa. É onde vai derramar o azeite. Onde vai derramar o Espírito Santo de Deus. E aí vai se produzir o Pentecostes sobre a terra. Você já escutou falar sobre isso? O Senhor ia, muitos falam, o Senhor vai trazer um avivamento. Mas a forma que vocês estão esperando esse avivamento não é da forma que vocês estão compreendendo que é. Ora, o Senhor está revelando a respeito disso, tá? Porque tem mistério aí. Eu não vou aprofundar nisso, porque senão eu vou desviar o tema para outro tema. Depois eu vou explicando aos pouquinhos em cada gravação a respeito para vocês compreenderem. Levíticos 16:15 fala que celebrará uma festa solene no lugar que Jeová teu Deus escolher. Então está falando a respeito de uma festa solene. Olha, quando Moisés tirou o povo do Egito, o que ele falou? Olha, eu quero celebrar uma festa para Jeová no deserto. No deserto é um lugar onde encontramos Deus. E o que Apocalipse fala do deserto? Fala que ia retirar a mulher, fazer ela ir em asas de águia e voar para onde? Para o deserto. O deserto é o lugar onde você encontra com Deus. E aqui em Levíticos 16:15 fala assim, celebrará a festa solene num lugar que Jeová escolher. Então eu associo esse versículo com o de Apocalipse, aonde retira a mulher e leva para o deserto para estar sendo sustentado 3 anos e meio, ao mesmo tempo que a besta vai estar reinando. Por quê? Porque tira a mulher, porque ele vai vir com grande fúria, o dragão vem com grande fúria, como diz Apocalipse, para perseguir a mulher. Ele não encontra a mulher,
Então, não encontrando por quê? Porque Deus deu escape para ela. Deus escondeu ela. Deus escondeu esse povo, porque a tempestade que vai vir em cima desse trigo é muito forte, e esse trigo já está maduro. Ele não pode receber nenhuma tempestade, porque se ele recebe essas tempestades, se destrói. Ele não aguenta. Tá entendendo? Então, fazendo essa analogia a esses versículos bíblicos, compreendemos que o Senhor, ele realmente vai retirar os santos que estão preparados. Ele retira a primícia, que a primícia tem que se apresentar no altar, porque a primícia se apresentando no altar, fala assim o versículo bíblico: se a primícia é santa, o resto também é santo. Os que vêm atrás também são santos. Então, por isso que o Senhor apresenta a primícia dos santos. Retira os santos, que são 144 mil, que são santos ao Senhor. Se você lê o Apocalipse 7, depois capítulo 7, e lê Apocalipse capítulo 14, prestando atenção, você vai ver como que o Senhor fala a respeito dele, primícia santa. E depois o Senhor também faz em outros versículos menção dos santos, tá? Então, os santos dos santos, muitos falam assim, não, o santo dos santos é o Senhor, porque ele é o santo de todos os santos. Tá correto, mas você tem que analisar um pouquinho mais profundo esse versículo, porque o Senhor também chama santo de todos os santos os da primícia. A primícia, porque eles santificaram na presença do Senhor. Eles vão ser oferta na presença do Senhor, porque os 144 mil, na grande tribulação, eles vão ser perseguidos, eles vão ser mártires. Eles são o exército que o Senhor vai utilizar na colheita. Existem vários versículos que nos provam sobre isso, mas só que fazendo um estudo pequeno, é muito versículo, é muita informação, não dá para trazer todos os versículos ao mesmo tempo. Então eu vou fazendo os vídeos e na medida que o Espírito Santo vai trazendo, eu vou entregando em nome de Jesus, porque eu não me direciono sozinha, tá? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que ministra através da minha vida. Então, eu não venho aqui e faço os estudos de acordo com o que eu quero. Amado irmão, eu entrego aqui o que o Espírito Santo me entrega, o que ele vai me dando, me dá sonhos, me dá revelação e vai me mostrando o que ele quer que fala nesse determinado tempo. E aí eu vou obedecendo e entregando para vocês as palavras que ele vai trazendo nesse momento, nesse dia, nessa hora. Em nome de Jesus. Para quê? Para que eu também seja obediente ao Senhor. Para que eu também não venha aqui oferecer fogo estranho a vocês. Oferecer algo que Deus não permitiu. Que Deus falou assim, não quero que você dê essa informação agora. Não quero que você pregue sobre o nascimento de Jesus ou sobre Gênesis e o que aconteceu aí. Eu quero que você pregue sobre isso, sobre o que está por acontecer agora. Então, nós como atalaia e como trombeta de Deus, nós temos que anunciar o que o Senhor quer anunciar para esse tempo. Todos que não anunciam o que o Senhor quer anunciar para esse dia, para esse tempo, é tido pelo Senhor como falso profeta. Porque não está dando uma palavra que vem da boca do Senhor para esse momento, para esse tempo. Para trazer claridade ao seu povo e direção ao seu povo. E esse momento, estamos num momento onde estamos o quê? Numa guerra espiritual. E numa guerra espiritual, temos que estar atento ao que o general fala. Não podemos nos comandar, é o que o comandante fala. Não podemos nos comandar sozinhos. Eu não tenho controle sobre mim. Eu estou em um exército e eu devo ser obediente ao capitão, ao general meu, que é Cristo, tá entendendo? Então, ele que tem que direcionar a palavra para esse tempo. Por isso, muitas pessoas estão comendo um alimento que não é para esse tempo. Então, eles estão totalmente longe, o relógio profético deles está totalmente atrasados em relação à profecia para esse tempo, o que a palavra realmente, o que Deus está querendo trazer para esse tempo.
Por isso há esse atraso. E se as pessoas atrasam, como esse trigo que atrasou a maturidade, vai ter que passar pelo fogo, como está escrito aí, relatando a respeito do trigo. Se o trigo não alcança a maturidade, ele tem que ter uma maturidade forçada. E o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai forçar a maturidade do trigo, que não teve o amadurecimento. Por isso, amados, ser esse trigo e ser forçado a essa maturidade, ser queimado e passado pelo fogo, eu não te aconselho, não. Eu te aconselho despertar e acender a sua lâmpada e guardar o seu azeite. Isso é para ontem, porque nós não temos mais tempo. O Senhor mandou pregar a respeito das portas da graça que estava fechando já. Me mandou falar a respeito das portas da graça que está fechando agora. Ele me deu o mês de outubro. Essa é a data que o Espírito Santo me deu. Agora, se vocês não acreditam, consulta o Espírito Santo de Deus, porque seguramente vocês também são homens e mulheres de Deus. E se Deus comunica comigo e fala comigo, vai falar com vocês também. Mas vocês têm que buscar. Porque se não busca, como que o Senhor vai falar com você se você não abre os seus ouvidos para ouvir? Vocês, muitas das vezes, vocês cometem o erro de querer escutar o que vocês querem escutar e o que é conveniente para vocês. Porque consertar uma vida de pecado para vocês dói. E muitas vezes, a palavra que a gente solta, pedindo santificação e purificação, prepara a igreja, dói. E dói em quem? Em ouvido pecador. Porque não é muito prazeroso e é muito gostoso para vocês continuar pecando. Então vai ser muito gostoso para você passar pelo fogo de tribulação que vai vir, amado. Vai ser muito prazeroso para você passar pelo fogo de tribulação que vai vir. Porque com essa atitude é isso que você está merecendo, é isso que você está pedindo. A palavra de Deus fala que a gente colhe o que a gente planta, é o que você está plantando agora. Então, você não vai estar maduro o suficiente espiritualmente para ser guardado no tempo que precisa, que a igreja precisa ser guardada, no tempo que o anticristo vai manifestar e grande tribulação vai manifestar sobre a terra. Tá me entendendo? Vocês me entendem? Se você não me entende, você pode orar ao Senhor, por favor? Para você não ficar atrasado na sua vida espiritual? Conserta, por favor. Isso não é para o meu bem, isso é para o seu bem. Porque não vai ser fácil a grande tribulação e não é conveniente para você passar pela grande tribulação. Vocês que estão pregando coisas e não avisando o povo do que vai vir, amados, vocês então estão precisando entrar na presença de Deus, porque vocês estão longe. Se vocês não, seu relógio profético seu está muito atrasado. Porque você não está atento aos sinais, você não está atento às profecias do que está acontecendo. Você está desatualizado com a palavra do Senhor. Porque vocês querem ler o livro de Ruth, vocês querem ler o livro de Gênesis e pregar a respeito disso. Mas, e a vida do Senhor, você não está atento? E as profecias, você não verificou? Não fez um estudo verificando se realmente o tempo, estamos na hora, estamos no tempo? Isso é ser imprudente e imaturo espiritualmente. E muitos crentes ficam dependendo do alimento que sai do altar. Eu não posso depender do outro para a minha maturidade espiritual, não. Eu não posso depender do outro para a minha salvação, não, porque maturidade espiritual está relacionada à minha salvação também. Então, se eu fico dependendo só desse alimento para o meu crescimento, eu nunca vou atingir o crescimento do varão perfeito, que é de Jesus. Eu tenho que atingir essa altura para ter conexão em espírito com Ele, para estar em um só espírito com Ele, para ser um só corpo com Ele. E para isso eu necessito santidade.
se vocês não largam as atitudes, as coisinhas que estão no coração de vocês, os ressentimentinhos, as invejinhas, ficou de mal com o outro, porque me falou isso. Se você não larga essas coisas do mundo e começa a ver as coisas mais espiritual, abrir os olhos espirituais, amados, vocês sim ou sim vão passar por prova de fogo na grande tribulação e não vai ser fácil. Então, a gente como pregador, que eu tenho também, eu tenho que preparar os insensatos, porque os insensatos, quando começarem a entrar em grande tribulação, eles vão estar totalmente despreparados para passar pela grande tribulação, porque os insensatos creram que eles não iam, que Jesus ia abrir as portas para eles sem ter azeite na lâmpada, sem ter a lâmpada acesa. Porque os insensatos creem que eles já estão perfeitinhos na presença do Senhor. Tem insensato no altar, tem insensato profetizando, tem insensato dando palavra, tem insensato sentado no banco, tem insensato louvando, tem insensato para tudo enquanto é lado. E vocês têm que ter a responsabilidade com a salvação de vocês, porque vocês estão comendo alimento dos insensatos. E às vezes vocês são parte dos prudentes. Mas está alimentando do pão podre que o insensato está entregando. Porque o insensato, além dele não se preparar, ele vai despreparar você. Porque ele vai querer roubar o azeite seu. E roubar o azeite seu é contaminar o alimento que você já tem. É tornar você imprudente também. É te induzir a passar metade do seu azeite para ele e ficar para trás também. Então, você tem que orar agora e pedir discernimento do Senhor para saber quem que você está escutando. A pregação de quem que você está escutando. Se esse homem que você pensa que é um homem de Deus, se essa mulher que você pensa que é um homem de Deus, e se você, porque às vezes é você, pensa que você é um homem de Deus e que está dando a palavra correta, talvez é você que também seja um imprudente, que não está vigiando no tempo e na hora da vinda do Senhor Jesus. Vocês têm que discernir, vocês têm que olhar para vocês mesmos. Mas antes de olhar para o outro, enxergar o defeito do outro, o problema do outro, que o outro está ou não está na presença do Senhor, olha para você. Eu tô ou não tô? Porque quando eu começo a julgar o outro, eu mostro para o Senhor Jesus que eu não estou na presença dele. Porque a palavra do Senhor diz, com juízo que julgai, será julgado. Então, se você gosta muito de julgar as pessoas, você vai ser julgado na mesma medida. Então, é coerente julgar? Não, eu tenho que julgar a mim mesmo. Eu olho para dentro de mim mesmo, para saber que condição eu estou. Então, eu faço de tudo para melhorar. Eu não fico preocupada em acusar o outro, ou como está o outro. Mas eu tenho que olhar para mim. Porque a minha salvação é minha, ela é pessoal. Eu tenho um compromisso com a minha salvação. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu não posso perder o tempo olhando coisas, ao invés de estar buscando a presença do Senhor para me encher de azeite. Tá entendendo? Glória a Deus, né? Bonito, muito bonito. Busca do Senhor essa revelação. Busca do Senhor, estuda a respeito desses versículos. Eu vou deixar os versículos para vocês. Desculpa se eu misturo tudo com o espanhol. Ando um pouco perdida em relação a isso. Mas glória a Deus, né? Dá para entender, não dá? Então, busca do Senhor, tá? Deixa os versículos para você estudar. O Senhor vai te revelar coisas maiores que está revelando para mim quando você começar a buscar, porque o Senhor te ama. E vamos estar todos juntos, conectados com o Senhor, em união, no mesmo propósito, no mesmo espírito, buscando a presença dEle, porque nós precisamos ser unificados como noiva. Como nos unificamos? Buscando o Senhor, nos conectando com Ele, porque Ele que nos unifica. Ele é o que nos torna um com Ele. Não adianta eu querer unificar com você, porque se eu unifico com você sem ter Jesus,
mas eu tenho que estar em unidade com o Espírito, em espírito com o Espírito de Deus. Aí eu vou estar em união no corpo de Cristo. Amém? E todos vamos estar juntos, unidos, unificados no Senhor, sendo um com Ele. Glória a Deus. É bonito, né? É lindo os mistérios do Senhor, o que Ele nos revela. Cada dia eu apaixono mais com as coisas que o Senhor revela, com os segredos que Ele entrega e com o amor que Ele nos entrega por haver nos guardado tudo isso para esse tempo. E quão especial é você, porque você foi predestinado para viver esse tempo, você foi escolhido a viver nesse tempo. Glória a Deus por isso. É muito bonito. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço.